Você sabe quais são os impactos do Covid-19 na engenharia civil? O Covid-19 é uma doença infecciosa de alto contágio que prejudica em especial idosos com mais de 60 anos e aqueles que já possuem alguma outra doença. Por conta disso, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde orientaram para que as pessoas mantenham-se em isolamento em massa até que se contenha o vírus. Isso também inclui a suspensão de aulas presenciais. Porém, algumas universidades e escolas mantiveram o ensino à distância, como a PUC-PR, utilizando de plataformas de comunicação online. Desta forma, esta pesquisa propõe entender a adaptação de alunos de engenharia civil da PUC-PR que pertencem a este grupo, avaliando sua nova rotina, seu emocional e sua produtividade. Porém, alguns alunos seguem trabalhando ou estagiando, seja presencialmente ou por home office. Metodologia para o estudo do problema Impacto do Covid-19 sobre os alunos de engenharia civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná teve como base alguns dados de fundamentação teórica sobre o contexto abordado. Número de trabalhadores desamparados nessa época de pandemia, ao todo foi contabilizado que 24,5 milhões de brasileiros precisariam de auxílio emergencial. Contaminação por Covid-19 no estado do Paraná, a qual o número de pessoas infectadas é de 539 e o número de óbitos resulta em 17, e a divulgação do portal de notícias do governo do estado do Paraná, que indicou que o setor da construção civil ainda é uma atividade essencial durante essa pandemia. A partir dessas informações principais, a equipe procurou na pesquisa trazer uma ferramenta que auxiliasse no levantamento de dados e, consequentemente, verificasse os objetivos do trabalho. O Google Forms possibilitou a criação de um questionário com perguntas abertas e fechadas, sendo elas com enfoque para descobrir se os alunos de graduação em engenharia civil continuavam ou não em seus estágios e de que maneira eles também estavam tendo que se adaptar com as aulas remotas. Após o fechamento do formulário, a equipe começou a fazer as análises. No primeiro momento, verificou-se a amostra, que obteve-se 64 pessoas entrevistadas, sendo que apenas 48 pessoas foram selecionadas para responder perguntas específicas, visto que o público-alvo eram pessoas que trabalham na área de engenharia civil. Depois da primeira filtragem, opta-se por analisar o perfil dos entrevistados, e observou-se que a maioria está no 9º e no 10º período, sendo que 52% é do gênero masculino. A segunda análise focou no trabalho em si, onde 53% dos trabalhadores não obtiveram paralisação, e o restante teve a interrupção total ou algum tipo de suspensão. Com isso, observa-se que o decreto de número 4.317, que proíbe serviços não essenciais no Paraná, está relativamente funcionando. Na pergunta seguinte, verificou-se os meios utilizados para o trabalho. Ou seja, um pouco mais da metade dos entrevistados estão saindo para trabalhar, outros estão trabalhando por home office e alguns não estão trabalhando. Agora, em relação às recomendações de segurança da Organização Mundial, felizmente, 80% estão seguindo as recomendações. Para finalizar esse bloco, achou-se interessante saber o nível de inclusão dos funcionários, analisando as falhas técnicas obtidas em reuniões online. Com isso, um número considerável de pessoas obtiveram algum tipo de problema, cerca de 40%. Provavelmente prejudicou o entendimento do serviço proposto. Em relação à produtividade no trabalho, 43% está sendo ou querendo ser mais produtivos nas atividades voltadas ao trabalho. Além disso, cerca de 18% dos alunos estão sendo ainda mais produtivos que antes. Na questão seguinte, abordou-se o tema ritmo de estudos na quarentena, e 67,3% não estão conseguindo estudar ou estão com dificuldade de manter o mesmo ritmo diante do surto da Covid. Entretanto, 70% não acham que isso afeta o desempenho no trabalho. A próxima análise é sobre o sentimento e o psicológico dos interrogados. Com isso, a maioria está se sentindo bem, ansioso e preocupado. Porém, em relação à ansiedade, deve-se tomar cuidado, e é por isso que se deve ter um acompanhamento psicológico. Para investigar o número de casos de Covid, criou-se a seguinte pergunta: foi contaminado por Covid? As respostas foram não ou não sabe. Devido ao alto número de casos no país, essa notícia foi considerada boa. E por fim, deixou-se uma pergunta aberta, para que os alunos possam compartilhar sua nova rotina na quarentena. Diante disso, obteve-se que a maior dificuldade é a conciliação dos estágios com as aulas online, devido ao EAD ser algo novo e de complexa adaptação, além de ter uma alta quantidade de trabalhos que acaba estressando os alunos. Ao longo desse estudo, e de acordo com os dados de paralisação, percebeu-se que 53,1% dos estudantes não pararam, confirmando que a engenharia civil foi um dos setores que mais tiveram que se adaptar na quarentena. Uma das informações apuradas foi uma alta porcentagem de estudantes ansiosos e preocupados. Em contrapartida, e surpreendendo as expectativas, a maioria assinalou a opção de estar se sentindo bem. Isso mostra como muitos estudantes estão lidando com maturidade perante as adversidades da atual situação. No entanto, não é descartada nenhuma das análises, pois tudo que interfere de alguma forma no ensino e na produtividade dos alunos deve ser levado em conta.